A Indira, que é a nossa telespectadora, entrou em contato com a gente pelo aplicativo Você na RPC e sugeriu uma conversa com o educador Marcos Menha sobre violência dentro das escolas. É um problema que preocupa muitos pais e professores, naturalmente, que sempre está no noticiário. Marcos Menha está aqui com a gente para falar desse tema. Tudo bem, Marcos? Bom dia, Solé. Tudo bem? Bom, a gente, claro, não pode esquecer que a escola, assim como todos os elementos sociais, estão dentro de um contexto maior que a sociedade, né? Não tem como o aluno entrar ou sair da escola e fazer de conta que ele está numa ilha. O que está aqui fora reflete lá dentro, né? Reflete, incomoda, atrapalha muito o professor e essa interação a gente precisa cuidar mais. Em 2015 saiu a lei do anti-bullying. Só que esse nome não ficou legal, porque quando a gente fala lei de combate ao bullying ou lei anti-bullying, o que a gente pensa? A gente pensa que se acontecer, a gente tem que combater. E na verdade, lá no meio da lei, diz, uma das ações necessárias que as escolas precisam ter é prevenção. E eu acho que é isso que está faltando nas escolas. A gente investir um pouco melhor na prevenção à violência, prevenção à agressividade mal colocada, mal dirigida. E isso a gente faz com duas coisas. A gente faz com conhecimento, o aluno precisa de conhecimento e precisa também da intervenção do professor nessas situações. Então a gente precisa de um professor melhor preparado para lidar com esse adolescente que está mais agressivo, mais violento e ensinando esse adolescente a como utilizar a sua agressividade. Uma coisa que a gente faz errado, por exemplo, com criancinha pequena, que está mordendo ou está batendo no outro, fala assim, não pode bater, não pode gritar, não pode morder. Então pode o quê? A criança não sabe como que ela vai colocar para fora a sua agressividade. Não sabendo, ela continua fazendo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar as outras opções. Então, por exemplo, uma criança que morde, a gente tem que ensinar, você pode gritar para de fazer isso. Aí ela substitui, não morde mais, agora começa a gritar. Aí depois que só grita, não morde mais, a gente fala assim, para que gritar? Você pode falar assim bem firme, ó, não quero que você faça isso. Daí a criança incorpora um novo comportamento. Aí depois você diz, não precisa nem falar assim, você fala, eu não quero mais que você faça isso. Pronto, já está resolvendo. Então, esse tipo de caminho para uma criança, no caso de um adolescente violento, um adolescente agressivo, é que ele não aprendeu essas coisas. Então, de alguma forma, a gente tem que agora fazer uma intervenção. Nós tivemos o caso que chocou o país, né, no mês passado em Goiânia, né, do adolescente que atirou em colegas dentro de sala de aula, enfim, foi preso, né? E agora, esse tipo de situação, é claro, é uma situação extrema, mas o problema, ele acontece em pequenas doses, todos os dias, em muitas escolas, né? Aqui do Paraná, evidentemente. É verdade. Muitas escolas falam assim, a gente não faz nenhum trabalho anti-bullying porque na nossa escola não tem bullying. Essa é a das piores. Porque a escola que afirma que não tem absolutamente nenhum tipo de bullying não conhece o ser humano, não conhece criança, não conhece adolescente. Crianças lá no 6º ano, criancinha de 10 anos de idade, 9 anos de idade, tem posturas muito radicais de formação de pequenos grupos e de exclusão daquele que não faz parte do grupo. Então, antigamente a gente falava da patotinha, né? É um pequeno grupo, mas que exclui as outras menininhas, um pequeno grupo de meninos que não deixa jogar futebol quem não é deles. Então, esse tipo de coisa a gente só acaba orientando desde pequeno. A gente tem que intervir, a gente tem que explicar, tem que gastar tempo com essa criançada. Senão, o que vai acontecer? Continuam com esse tipo de exclusão e mais tarde, quando são maiores, são adolescentes, aí o grupo é muito mais forte e a força de exclusão é maior ainda e causa dano. Então, no caso lá de Goiânia, esse menino, obviamente ele estava sofrendo bullying. Mas o bullying não justifica o assassinato. Não é isso, porque a gente sofreu bullying, nunca partimos para a violência. Então, qual é a grande diferença? Nós fomos bem orientados, a gente tinha acompanhamento, a gente tinha uma série de outras coisas que faziam com que a gente se sentisse parte de alguma coisa, ou da família, ou de um grupo legal na rua, ou de uma equipe de futebol, de vôlei, qualquer coisa. Então, isso nos dava um sentimento que traz saúde mental. No caso daquele menino, o que ele tinha no seu entorno? A gente não tem como dizer, mas provavelmente faltava um pouco mais desse sentimento da base da saúde emocional. Daqui a pouco a gente continua conversando, Márcio, porque agora a gente vai mostrar uma parceria de colégios com o Ministério Público que tenta reduzir esse problema da violência nas escolas.
Veja na reportagem como funciona o projeto Escola Restaurativa. Imagine estudar em um ambiente onde não há respeito. Tinha gente dentro da nossa sala que, vamos dizer, que a gente não conhecia, né? Porque a gente não conversava direito. Se coloque no lugar de um professor que tem que parar de ensinar para resolver briga de aluno o tempo todo. Infelizmente não escapava a regra, né? A nossa escola não escapava a regra de violência. São violências estruturais, né? Violência física, violência verbal. A situação estava tão crítica que um dia uma das professoras foi até o Ministério Público pedir ajuda. Ela queria a expulsão dos alunos problemáticos. Naquele momento, a punição parecia a única alternativa. Mas foi aí que o Poder Judiciário apresentou uma outra proposta. Os promotores públicos ofereceram uma capacitação aos professores. É o projeto Escola Restaurativa. A justiça restaurativa, ela traz uma nova forma de tratar o conflito. Ao invés da punição pura e simples, né, se busca a restauração das relações rompidas, se busca a reflexão e a verdadeira responsabilização do ofensor e também o cuidado com aquele que sofre a ofensa. Então é uma nova forma, realmente, uma nova abordagem de se tratar o conflito. Durante o projeto, alunos e professores participam das dinâmicas em grupo. O Círculo do Diálogo é uma delas. Na roda, eles tratam de assuntos polêmicos, como bullying, por exemplo, e aprendem que enquanto um fala, o outro escuta. O fato de prestar atenção no colega estabelece uma relação de respeito e faz com que a turma possa se conhecer melhor. O diálogo, para a gente, tem sido o ponto principal. Ele nos ajuda bastante como alunos, assim, conversar mais, sabe? Se tem um problema, vamos conversar, vamos dizer o que tá te incomodando, o que está me incomodando, vamos mudar isso que está acontecendo, sabe? O método começou a ser aplicado em 2014 e este ano a escola está colhendo os primeiros frutos. Os registros de agressão física, eles são, felizmente, praticamente inexistentes hoje. Os registros de atendimento da patrulha escolar e, consequentemente, registros de boletim de ocorrência, eles não aconteceram mais, né, desde que essas práticas têm acontecido. Nós temos alguns números que indicam a melhora no rendimento escolar de alguns alunos, né, de vários alunos nas turmas. A violência terminou? Não, a violência ela existe. A maneira que a gente está lidando com ela que está diferente, né? 9 colégios estaduais de Ponta Grossa participaram da mesma capacitação e estão prontos para colocar as mudanças em prática. Então a escola que tiver interesse, ela pode procurar tanto o Sejusc quanto o Ministério Público, a minha promotoria, que fica na sede do Ministério Público aqui em Ponta Grossa, e nós então vamos dar todo o caminho, explicar tudo como deve ser feito, né? E começa-se sempre com a sensibilização da equipe da escola, professores e administrativo, e com a capacitação daqueles professores que vão trabalhar os círculos restaurativos. Todo mundo que teve o círculo restaurativo ajudou, porque o respeito era necessário, né? Tanto para a gente, tanto para o professor, porque ajuda na convivência dentro da sala de aula, né? No ensino, aprendizado. Depois que teve, tudo melhorou. Então temos caminho, tem solução, né, Marcos? Olha, eles estão de parabéns, a Justiça está de parabéns por ter feito uma intervenção educativa. Então formou os professores para fazer isso. Porque é um grande cuidado na questão da justiça restaurativa, é que se a pessoa que começa a fazer esse trabalho de círculos restaurativos não tiver um preparo, ela pode cometer erros bastante graves e acaba piorando a situação. Então eles estão de parabéns porque fizeram o processo na sequência correta. Primeiro, boa formação, para depois entrar com a ação. Infelizmente, Soler, na nossa formação universitária, nós, professores, não temos uma disciplina de psicologia do relacionamento. A gente tem psicologia do desenvolvimento, que basicamente estuda Piaget, que nem era psicólogo, era um biólogo. Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa conhecer mais como fazer uma interação. E a pesquisa mostra que as crianças que praticam bullying, falta nelas a empatia. Quando elas começam a descobrir a dor que o outro tem por causa das brincadeiras, aí elas param. Mas antes elas não tinham essa consciência. Então a gente tem que trabalhar com essa consciência e desenvolver nas crianças a empatia. Esses projetos nessa linha estão sim de parabéns. Tá certo. Bom, obrigado, Marcos. E falando em parabéns para você também. É seu aniversário hoje. Muito obrigado. Né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Levantou mais cedo para vir aqui nos trazer aqui essas informações, enfim, analisar esse contexto todo. Foi
Foi um prazer. Muita felicidade para você. Obrigado, Solé.